Vamos falar de campanha eleitoral agora e dando seguimento à nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito por ordem, por sorteio, né? A ordem foi sorteada com os candidatos. Hoje nós vamos ouvir o candidato Sebastião Melo do PMDB, que está aqui conosco para uma entrevista de 15 minutos. Está começando 9h20, nós vamos até 9h35. Candidato Sebastião Melo do PMDB, bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia, Rosane, os ouvintes e especialmente aos porto-alegrenses. Muito obrigado por comparecer aqui a essa entrevista. Candidato, a pesquisa Ibope mais recente apontou que os porto-alegrenses desaprovam o governo Fortunati. 53% desaprovaram o governo Fortunati. O senhor é governo Fortunati, o senhor é vice de Fortunati. O que falhou na sua gestão e como fazer para que o porto-alegrense mude de ideia em relação a esse governo que está terminando, que é o governo do senhor? Bom, primeiro eu quero dizer que eu sou vice com muito orgulho, viu? Vou representar esse projeto junto com a Juliana com avanços importantes. O Fogaça produziu muitas mudanças, Fortunati e eu também, e a cidade está preparada para mais mudanças e mais avanços. Nós adotamos, Daniel, na nossa propaganda, primeiro, tinha 30% dos porto-alegrenses que não sabia bem quem era o vice-prefeito. Então era preciso dar uma carimbada quem era o Melo. Segundo, nós precisamos recuperar um pouco o governo. Esse governo fez muitas coisas para a cidade, na educação, nas creches, no drenagem urbana, tratamento de esgoto, infraestrutura. Mas você sabe que essa confusão que vive o Brasil, todo mundo vai para a vala comum. Então eu tenho convicção de que hoje, você fazendo uma pesquisa sobre o governo, a avaliação do governo já não é mais essa mesma, porque entendo que uma das razões pelas quais o nosso crescimento na pesquisa também é o reconhecimento de defeitos do governo. Agora, eu não tenho os olhos vendados. Eu acho que quem governa uma cidade de 12 anos comete muitos acertos e também comete equívocos. Eu tenho, aliás, tido grandeza de reconhecer esses equívocos. Aliás, eu sou candidato a prefeito para poder corrigir possíveis equívocos, avançar com muita humildade. Quer dizer, então, quais são os equívocos que o senhor cometeu que não cometeria mais? Por exemplo, né, eu acho que, no geral, o governo acertou muito. Né? Mas, por exemplo, essa questão do mobiliário urbano, por exemplo, é uma coisa pendente de muitos governos atrás, né? Que nós estamos agora numa fase de licitação, é uma coisa que tem que ser resolvida, né? E acho que isso é um tema de casa que nós deveríamos ter feito. A questão dos serviços da cidade, eu acho que nós avançamos muito, mas agora, no final do governo, a gente deu um passo importante com a tecnologia, e eu pretendo, né, num próximo governo, se o povo me escolher, melhorar muito a gestão com a tecnologia. Nós temos um convênio com o Tecnopuc, por exemplo, onde nós temos hoje todos os postes de luz georreferenciados, e nós vamos começar a telemetria, que é controlar a energia agora por um painel eletrônico. Mas isso tem que valer para a capina, tem que valer para a limpeza, tem que valer para o caminhão do lixo, ou seja, os serviços da cidade. Então, eu acho que muitas coisas em 12 anos foram feitas, e outras, evidentemente, que não conseguimos. Moradores em situação de rua, por exemplo, nós temos 2 cases importantes. Carroceiros e carrinheiros, acho que foi um programa que está dando muito certo. Criança em situação de rua, muito certo, mas os moradores em situação de rua, hoje é um desafio do próximo governo, que eu quero seguir o mesmo caminho que o caminho do Ação Rua, ou seja, ampliar a rede, ter cuidadores sociais, mas lugar de pessoa não é morar na rua. No meu governo, o direito de ir e vir está garantido, mas o direito de ficar na praça, não. Quer dizer, vai se tirar, levar para os abrigos, querendo ou não querendo? Nós vamos acolher. Acolher significa clínica terapêutica, significa abrigo, significa albergue, significa parte dessas pessoas. E vamos passar pela assistência social, e se tiver condições de trabalhar, eu vou inseri-las nos contratos de trabalho terceirizado da prefeitura, porque a assistência social tem que ser para elevar a pessoa do andar. Quer dizer, como é que tu tirou o carroceiro? O carroceiro estava lá com a carroça, tu deu o curso, ele foi para uma atividade melhor. Então, a assistência social não é para deixar a pessoa sempre na mesma situação. Então, eu não vou desistir de nenhum cidadão de Porto Alegre. Agora, lugar na rua não é lugar para morar, e praça não é lugar para morar. Candidato, hoje é um dia que nós temos uma chuvarada em Porto Alegre, temos alagamentos em vários bairros. Tivemos recentemente a confirmação por uma reportagem da Adriana Irion de que o DEP pagava por serviços que não eram executados. E o que eu quero saber do senhor é qual é o seu projeto para, primeiro, reduzir os alagamentos e, segundo, para fiscalizar melhor esses contratos terceirizados em que, como já se comprovou, não estavam sendo cumprido o que foi acordado. Olha, Rosane, tu sabe que a gente tem que enfrentar os problemas, né? Fortunati e eu enfrentamos vários problemas.
Prosempa foi um, o SMURB foi outro, e agora o DEP. Nós nunca botamos por baixo do tapete. Os inquéritos são abertos, né? São remetidos ao Ministério Público, são remetidos à Delegacia de Polícia e doa quem doer se alguém tem culpa em cartório. Agora, tu não pode fazer prejulgamento ou condenação por antecipação. Então, esse processo, evidentemente que ele internamente está encaminhado, os órgãos fiscalizatórios, o Ministério Público vai tomar o seu caminho, a empresa fez um acordo conosco de devolver recurso. Agora, eu quero dizer o seguinte, a nossa gestão investiu mais de 200 milhões em drenagem urbana. Vocês lembram aqui perto do Beira-Rio, como era alagamento? Vocês lembram aqui na Santa Terezinha, aqui perto da Universidade Federal? Vocês lembram da Pan-Americana, lá na Zona Norte? Vocês lembram do Álvaro Chaves, que as pessoas andavam de jet ski? O cidadão de Porto Alegre está dando conta de uma coisa, Rosane e Daniel, que quanto mais se investir numa cidade invisível, você vai ter uma cidade melhor para viver. Então, a drenagem urbana, ela é muito importante na vida de uma cidade. Eu penso, se for para melhorar o DEP, eu posso fundir o DEP com o demais, se for para melhorar. Tá? Ou seja, essa decisão não está tomada, eu quero ir para o segundo turno, quero ganhar a eleição, mas está no meu radar, talvez, essa possibilidade, mas jamais para desqualificar o DEP. Ou seja, o DEP precisa de uma atenção, tem pouco recurso, poucos técnicos qualificadíssimos, e a drenagem urbana é fundamental na vida da cidade. Tem um outro problema que é recorrente aqui na cidade, candidato, que é a péssima qualidade do asfalto da cidade. Reconheço. Olha, a pavimentação das ruas de Porto Alegre talvez seja um dos principais, o problema crônico, que o governo Fortunati não conseguiu resolver, que o governo Fogaça também não conseguiu resolver, que apresentou problemas, embora com algumas ações pontuais. O senhor garante que, se eleito, pode melhorar esse que é um problema crônico da cidade? Daniel, vamos bem objetivo, como vocês gostam aqui. Nós compramos 2 usinas novas, nós tínhamos 2 usinas velhas. Uma está funcionando no Largo da Fiergs e outra na Restinga. O segundo passo agora é equipar os 2 laboratórios que não estão equipados. E o terceiro, você pode comprar um asfalto melhor, mas ele custa 30% mais caro. Então é uma decisão que tem que tomar. Agora, esses asfaltos muito antigos, não adianta tapar buraco. Nós temos um empréstimo da Confederação Andina de Fomento que as principais vias arteriais serão tirado o asfalto velho e passado asfalto novo. Agora, eu tenho que lembrar, Rosane, que Porto Alegre tem 2.800 quilômetros de vias. Isso é como se fosse daqui a Mato Grosso, daqui a Goiás, daqui a Meia Goiás. Quer dizer, então, é muita estrada de chão, é muito paralelepípedo, é muito asfalto. Mas esse é um tema de casa muito importante. Quer dizer, além de fazer asfalto novo, tem que consertar. Então, eu vou dar uma atenção muito especial com os laboratórios. E o orçamento, ele é que nem nosso orçamento da casa. Não adianta chegar aqui numa eleição e ficar prometendo. Eu vou fazer tudo o que for possível para melhorar as vias da cidade. Não tenha dúvida disso. Mas a fiscalização, o senhor vai aumentar? Porque a impressão que a gente tem, nós, cidadãos que andamos pelas ruas de Porto Alegre, é que se conserta uma rua e em seguida começa a descascar porque se bota uma casquinha de asfalto. Adianta, isso não é retrabalho e gasto em duplicidade? Eu acho que tem problemas, Rosane, tem problemas. Eu acho que os terceirizados do Brasil inteiro, de Porto Alegre, eles não têm prestado, em alguns casos, bom serviço. E eu quero dizer que vou de perto fiscalizar isso. Vocês me conhecem, sabem que eu sou de atitude. Eu não sou de tapar o sol com a peneira grossa. E se tem uma coisa que para mim é mais importante que todas as outras coisas, são os serviços da cidade. Calçada boa, asfalto bom, árvore podada, grama cortada, rua limpa, em parceria com o cidadão. Então vocês podem, o cidadão de Porto Alegre, esperar um prefeito com atitude, não? Carolina Bahia, uma pergunta de Brasília. Bom dia, candidato. Bom dia, Carolina. Só está dormindo mais agora, depois dos impeachment, hein? Ainda não, ainda tivemos o Cunha nessa madrugada. Favorável ao impeachment? Sim. O senhor foi favorável ao impeachment? Sim, sim. Ao contrário do prefeito que foi contra, né? Sim, eu entendo que o impeachment era importante naquele momento, sempre me posicionei a favor do impeachment. Não? Carolina. Vamos lá. Obras inacabadas, candidato. Cada vez que eu vou a Porto Alegre, há muito tempo isso, eu encontro as mesmas obras e a impressão que eu tenho de quem chega de Brasília é que elas não andam. Algumas delas até com recursos federais. Eu quero saber, se o senhor for eleito, o que o senhor vai fazer para tornar mais eficiente a realização de obras em Porto Alegre, que elas não pareçam buracos que não chegam a nada e não terminam nunca. Carolina, você me dá uma grande oportunidade de enfrentar esse tema que é muito questionado na cidade. Eu acho que o prefeito Fortunati e o prefeito Fogaça foram corajosos em aproveitar um evento em Porto Alegre chamado Copa do Mundo para puxar R$1 bilhão de obras que há 60, 40, 50 anos deveriam ter saído do papel.
A gente sempre esquece daquelas que foram entregues, né? Quem anda pelo entorno do Beira-Rio sabe que foi muito bom aquela melhoria, quem sai pela rodoviária sabe disso, o viaduto São Jorge, a parte da Voluntários da Pátria. Né? Agora, evidentemente que fazer obras numa cidade viva é que nem consertar o apartamento da gente, né? Cria problemas, então tem problema de atraso de verbas, licenciamento, Tribunal de Contas, Ministério Público. Agora, o que precisa afirmar é o seguinte, que todas essas obras são fundamentais para a cidade. E é evidente que eu vou terminar todas essas obras o mais rápido possível, né? Não tenho dúvida, várias delas nós ainda vamos entregar este ano, e outras, como a Tronco, por exemplo, é uma obra que não fica pronta esse ano, mas eu volto a dizer, elas todas são importantes, e acho que a decisão de buscar essas obras com dinheiro, com um juro mais barato e prazo mais alongado, foi acertadamente. Aliás, eu não conheço nenhuma capital do Brasil que tenha aproveitado como Porto Alegre para desencravar unhas com o evento da Copa. A obra da Ceará, por exemplo. O senhor vai concluir, não vai todas, concluir? Daniel, todas as obras. Por que essa obra demorou tanto, candidato? Ali nós tivemos um problema de projetos e depois nós tivemos um problema de interferência do aeroporto, da gestão do aeroporto. Olha, vocês não podem trabalhar durante o dia, que vocês vão interferir na questão do tráfego aéreo. Mas isso não é coisa para prever lá no projeto ainda? Daniel, nós tínhamos um prazo para entrar lá para pedir os recursos. Você imagina o seguinte, ou você entrava ou não entrava. Então nós fizemos os projetos às pressas, é verdade, entramos no guichê certo e garantimos os recursos. E depois fomos batalhando, e eu quero dizer que essas obras são importantes para a cidade. Não? Candidato Sebastião Melo, segurança pública é hoje, junto com saúde, a maior preocupação dos porto-alegrenses, segundo a última pesquisa do Ibope. As pessoas reclamam aqui que não dá mais para andar no centro porque tem trombadinha batendo, que a Borges de Medeiros virou terra de ninguém. O senhor, se for eleito, vai fazer o que com a Guarda Municipal? A Guarda vai assumir um outro papel, vai policiar áreas públicas ou só cuidar de prédios da Prefeitura? Roseli, a segurança também é com o prefeito. Agora, o que não dá para dizer é que a segurança é só com o prefeito. Isso é demagogia, né? Eu vou coordenar o Gabinete de Gestão Integrada pessoalmente as ações, né, da segurança pública. A segurança pública começa com criança na escola, com tempo integral, com emprego para as pessoas que precisam, com espaços públicos revitalizados, com iluminação pública, uma guarda municipal que eu vou treinar um batalhão especial para cuidar da SMIC, porque eu não aguento mais esse convênio com a Brigada Militar, que faz 6 meses que não sai do papel. Né? Está parado onde isso? Está parado no governo do Estado, que não renovou o convênio. Por mais que nós estejamos esforçando há 6 meses, não sai do papel. Então eu não vou mais perder tempo com isso, eu vou formar um batalhão direto da Guarda Municipal. E nós temos um concurso aberto, Rosane, da Guarda, que eu vou diminuir a máquina pública. E o que eu diminuir da máquina pública, eu quero aqui assumir aqui na Gaúcha um compromisso público. Tudo aquilo que eu vou diminuir de atividade e meio, eu vou investir para a Guarda Municipal. Vou botar mais guardas num concurso que está aberto, mas eu também vou mudar a lei que permite a admissibilidade na guarda, porque hoje é ilimitado o tempo. Eu vou baixar para 25 anos para o guarda ter um tempo útil maior. Mas acho que tem outras atitudes de tecnologia, a questão do fundo, a questão de um possível convênio com a brigada dentro do orçamento, mas tem 2 palavras-chave, que é chamada integração e cooperação. Não há segurança pública se o governador ficar falando mal do prefeito, o prefeito mal do governador e mal do presidente da República. Eu vou integrar e vou chamar todo mundo, vou botar na mesa e vou dizer o seguinte: meus amigos, é que nem o temporal. O temporal de janeiro eu botei todo mundo na mesa e ninguém fala mal de ninguém. Na segurança ninguém vai falar mal de ninguém, vão resolver. Nós temos 1 minuto e meio, várias perguntas aqui. Candidato, as dificuldades financeiras da prefeitura o senhor conhece bem. Aliás, claro. É uma realidade comum a várias prefeituras. Para aumentar a arrecadação, a fórmula a gente já conhece dos governos. Não vou aumentar imposto. Aumentar a taxa. O senhor pode garantir? Não vou. Garante aqui para a gente. O que eu vou é o seguinte: primeiro, o Brasil está quebrado. Porto Alegre não é uma ilha. Fortunato e eu temos cortado onde não podíamos cortar para poder pagar em dia a folha e pagar os fornecedores. Não vai aumentar a taxa? Não vou aumentar imposto, mas eu vou fazer refis para quem deve, eu vou cobrar a dívida ativa de quem deve e vou melhorar a gestão fiscal e diminuir gastos. Ou seja, vou olhar numa ponta e na outra. Não vou olhar só numa ponta. Vou diminuir a despesa e aumentar a receita com eficiência, sem aumentar tributos. Não? E naquelas cadeias que o sujeito paga 5 e disser para mim que ele, se eu baixar para 2,5 não vai diminuir, eu topo com um gatilho. Se não diminuir, eu volto ao aumento. 20 segundos. O órgão mais visível da prefeitura é a EPTC. O senhor pretende manter a direção da EPTC se for eleito?
Daniel, primeiro eu quero ir para o segundo turno, depois ganhar a eleição. Né? Obrigado, candidato Sebastião Melo, muito obrigado pela presença aqui e boa sorte na campanha. A gente está desejando para todos os candidatos aqui, tá? Obrigado pela presença. Muito obrigado.